Você já montou um calendário colorido? Dividiu cada hora do seu dia em blocos? Se sentiu organizado por um tempo e aí a vida aconteceu? Um imprevisto, uma tarefa que demorou o dobro do tempo e de repente aquela estrutura bonita virou um peso na consciência. Provavelmente você concluiu que o time blocking não funciona para você. E se o problema não fosse o método? E se você estivesse seguindo uma versão iludida dele? Gerenciar o tempo é um dos assuntos mais falados em produtividade e, ao mesmo tempo, um dos que mais geram frustração. As pessoas tentam, elas criam sistemas elaborados, compram um planner de R$200, enchem o seu Google Agenda de cor e depois de algumas semanas aquilo some da rotina. Some o planner, some o sistema e fica só a culpa. O time blocking é provavelmente um método mais indicado para quem quer ter mais clareza do seu dia, mas existe uma forma de usá-lo que funciona de verdade, que até parece organização, mas gera muito mais ansiedade do que resultado. Eu passei um bom tempo tentando forçar esse método do jeito errado, até eu entender o que estava falhando. O que eu vou te mostrar hoje não é o time blocking que todo mundo ensina, é o time blocking original, mas adaptado à forma como eu uso, com os ajustes que eu fiz ao longo do tempo e principalmente adaptado ao meu bullet journal. Eu vou mostrar tudo isso na tela, o meu Notion, e aqui no meu caderno, no meu bullet journal, para você ver exatamente como funciona na prática. Mas antes de eu falar sobre o como, eu preciso conversar com você sobre o porquê de muitas pessoas falharem. Porque se você não entender isso, você vai repetir o mesmo erro em qualquer outra ferramenta nova que aparecer. São 5 pontos que a gente vai percorrer antes de chegar na parte prática e depois a gente vai montar o seu. Por que vira uma prisão? Abra qualquer vídeo sobre o time blocking no YouTube e provavelmente você vai ver a mesma imagem. Um Google Agenda cheio, bloco por bloco, com cores diferentes para cada tipo de atividade. E só de olhar você já se sente sobrecarregado. Se você quer jogar Tetris, é só você baixar o aplicativo. Brincadeiras à parte, esse calendário cheio parece que você tem controle, mas na prática é uma camisa de força. O problema começa aqui. Você não é uma máquina. Você não tem como saber com precisão quanto tempo cada coisa vai levar. Você vai responder um e-mail, aí no meio do caminho você precisa pesquisar outra informação, precisa consultar um documento antigo ou resolver outra questão ali. O que era 15 minutos vira 40. E aí o bloco seguinte já está atrasado. E o de depois acaba atrasando. E aí vem aquela sensação de que o dia desandou, que não vale mais a pena você seguir e que amanhã você recomeça. Esse ciclo de planejar, desviar, abandonar é o sinal mais claro de que o método foi utilizado de uma forma engessada. E a raiz do problema é tentar encaixar cada tarefa pequena num horário específico. Porque qualquer mudança que você faça num bloco provoca um efeito cascata em todos os outros. É estruturalmente frágil. Existe um princípio que eu penso que vale para qualquer sistema de organização. A estrutura precisa ser firme o suficiente para te dar direção, mas aberta o suficiente para sobreviver ao contato com a realidade. Quando você fecha demais, sem espaço para melhorias e ajustes, a estrutura quebra e junto com ela vai a sua disposição para continuar. E aqui eu quero ser honesta com você. Isso não vale só para o time blocking. Eu falo isso no contexto do bullet journal também. No momento que você trata um sistema como imutável, ele para de ser uma ferramenta e acaba virando uma obrigação. E obrigação que não tem um sentido, a gente larga. A sua rotina é sua. Dito isso, antes de você montar qualquer coisa, tem um ponto que parece óbvio, mas muita gente ignora quando tenta aplicar um método que viu na internet. A sua rotina não é igual a de ninguém. Você tem um trabalho com horários específicos, compromissos que não mudam, responsabilidades que existem independente de qualquer planejamento. Talvez você tenha filhos, talvez você more longe do trabalho. Eu me lembro de uma época que eu tinha um trabalho que levava 2 horas para chegar. Então, só em deslocamento eram
eram 4 horas do meu dia. 4 horas! Isso é real e tem que estar dentro do cálculo. Quando você tenta aplicar a rotina de outra pessoa, sem considerar as suas variáveis, o sistema falha. E você começa a achar que o problema é você, mas o problema é que ele foi construído para uma outra vida. Por isso, a adaptabilidade não é só um detalhe no time blocking, é o coração dele. Principalmente quando você está começando, quando você está inserindo hábitos novos, quando ainda você está aprendendo quanto tempo as suas tarefas levam. Você não vai montar um sistema perfeito de primeira, mas você vai montar um que vai melhorando. E cada ajuste que você fizer é um sinal de que você está prestando atenção. Cada coisa no seu lugar. Então, se o time blocking não é para colocar tudo dentro, o que é que vai para lá? Essa é uma das confusões que gera aquele calendário sufocante. As pessoas acabam jogando tudo, tarefas, hábitos, compromissos. O resultado é um sistema que precisa de tanto esforço para manter que fica muito mais fácil de ser abandonado. Eu vou separar em 3 áreas que eu utilizo. Então nós temos eventos, tarefas e hábitos. Onde eu coloco cada um dos 3? Eventos, atividades com horário, dia e lugar definido. Uma consulta, uma reunião. Esses eventos eu coloco no meu bullet journal. Mas por que no bullet journal e não no time blocking? Porque o meu bullet journal é o centro do meu planejamento. É onde eu vejo o ano, o mês, a semana e o dia. Quando eu abro ele todas as manhãs, e esse é um hábito que não falha, esses eventos já estão ali, visíveis, no contexto de tudo, sem notificações, sem celular apitando. Ah, e sobre notificação. A única exceção que eu faço é para um lembrete no celular para eventos muito específicos, como a consulta médica e a reunião. Porque às vezes o dia fica cheio, fica intenso, e aí você acaba esquecendo. Mas isso é tudo, nada mais fica apitando. Agora, tarefas e projetos também ficam no meu bullet journal. É lá que eu planejo o que precisa ser feito, distribuo ao longo da semana, organizo por prioridade. O que o time blocking faz é reservar um espaço de tempo para essas tarefas acontecerem. Eu tenho, por exemplo, um bloco de 2 horas reservado para a criação de conteúdo do YouTube. Dentro desse bloco, eu abro meu bullet journal e vejo o que está planejado para esse foco. O bloco existe lá no meu time blocking. O que acontece dentro dele existe aqui no meu bullet journal. Eles trabalham juntos. Hábitos é o que eu mais gosto de colocar diretamente no meu time blocking, porque hábito precisa de constância e constância precisa de previsibilidade. Se um hábito novo não tem um horário definido, ele vai sendo empurrado para o final do dia e eventualmente some. Quando você coloca o hábito no bloco, você tira da fila de decisões. Você não precisa pensar quando vai fazer, já está decidido. E isso poupa uma energia que você vai precisar para outras coisas. Simplicidade que dura. Agora eu quero falar de algo que eu acho que é um dos maiores sabotadores de quem quer se organizar. A troca de ferramenta. Você começa no Google Agenda, depois migra para o Notion, descobre um planner bonito, ouve falar de um aplicativo novo, tenta o Bullet Journal, aí depois volta para o Google Agenda e em nenhum momento o sistema fica maduro o suficiente para funcionar sozinho. Porque todo sistema tem uma curva. No começo é esforço, mas com o tempo fica automático. Só que você precisa chegar nesse com o tempo. Eu uso o Notion hoje para uma tabela simples da minha rotina semanal. É visualmente limpo, fácil de atualizar e eu já estou cogitando migrar isso para o meu Bullet Journal em algum momento. Porque quanto mais centralizado, mais simples de manter. E simplicidade, sinceramente, que faz o sistema durar. Mas aqui está um ponto que eu quero que fique. A ferramenta não é o sistema. O sistema é o que você faz com a ferramenta. Você pode ter o planner mais caro do mercado, ou ter uma folha de papel dobrada no bolso e ter mais clareza do que a maioria das pessoas. O que mantém qualquer sistema vivo são as rotinas ao redor dele. E um desses hábitos é o que eu chamo de visita ao cérebro. É uma sessão onde eu despejo tudo que está na minha cabeça. Tarefas pendentes, ideias, projetos novos, coisas que eu não posso esquecer. Eu faço isso todos os dias. E do lado dele, eu tenho a vitória do futuro, que é tudo que precisa acontecer nos próximos meses. Um projeto com prazo, um aniversário, uma entrega que ainda está longe, mas que precisa estar no meu radar. E você não consegue
consegue organizar o seu tempo se você não sabe o que precisa ser feito. Esse hábito resolve os dois. E se até aqui algo já fez sentido para você, deixa aqui a sua curtida. Para mim é muito importante saber se o conteúdo está chegando da forma certa para você. Energia antes de horário. Agora, e esse é um ponto que muitos tutoriais de time blocking não falam sobre, é que você não tem a mesma capacidade de produção ao longo do dia inteiro. Isso é fisiologia. A maioria das pessoas tem um pico de energia e concentração no começo do dia, antes que as demandas externas comecem a se acumular. Conforme o dia avança, você vai tomando decisões, resolvendo imprevistos, respondendo perguntas, gerenciando situações. Cada uma dessas coisas consome um recurso que não aparece no relógio, mas aparece no cansaço mental. Então, se você tem uma tarefa que exige uma concentração profunda, com resolução de problemas complexos, essa tarefa não pode estar no final de uma tarde cheia. Ela precisa estar aonde você está no seu melhor. Eu vou dar um exemplo concreto meu. Normalmente, se eu jogar o meu estudo lá para o final do dia, que é onde parece que eu tenho mais tempo depois, o resultado provavelmente vai ser mediano. E muitas vezes não é porque eu me esforcei menos, mas porque o meu melhor já foi gasto em outras coisas antes. E isso muda a pergunta que você se faz quando você monta os seus blocos. Em vez de você se perguntar quanto tempo isso vai levar, a pergunta mais inteligente é: quanto tempo isso deveria levar no momento em que eu estou mais capaz para isso? Essa mudança de perspectiva reorganiza o seu dia inteiro. Por isso que eu sugiro que as tarefas mais importantes e mais urgentes estejam lá nos primeiros blocos do seu dia. Não necessariamente precisa ser a primeira coisa que você vai fazer depois de você acordar, mas antes de que o dia tome conta de você. Isso se conecta com uma ideia chamada Eat the Frog, fazer o principal primeiro, antes que apareçam aquelas boas desculpas para você adiar, como se você já ganhasse o dia com aquela tarefa cabeluda. Ah, e tem mais um benefício aqui que eu acho que ele é muito subestimado. Quando você já tem um horário definido para fazer uma coisa, a procrastinação diminui. Ela não some, porque ela é multifatorial, mas ela diminui sim. Porque ao invés de você olhar para uma lista de tarefas e decidir o que fazer agora, você já vai saber. A decisão já foi tomada lá no seu planejamento, lá no seu bullet journal. Num momento de calma, sem criança gritando ou o seu chefe mandando mensagem. E aí, no seu dia a dia, você só executa. Agora a gente vai para a mão na massa. E então eu vou compartilhar aqui a minha tela do Notion com vocês. Passo 1. Onde você vai fazer isso? A primeira decisão que você tem que tomar é escolher a ferramenta. Pode ser no Notion, pode ser no Bullet Journal, pode ser no papel mesmo. O critério não é qual é mais bonita ou qual é o mais completo. É qual você vai abrir todo dia sem ter nenhum esforço. Vou mostrar para vocês aqui na tela do Notion. Coloquei aqui o passo a passo para você ir construindo, tá? Aqui você pode ver uma tabela no Notion. A gente vai criar junto uma rotina mais geral, para simplificar para todo mundo. É uma grade simples, dias da semana nas colunas e horários nas linhas. Sem cor em excesso, sem complicação. Eu já falei que eu tô cogitando migrar isso, meu bullet journal, em breve. E quando eu fizer isso, eu mostro aqui também pra vocês. Mas, nesse momento, é assim que funciona muito bem pra mim. Passo 2. Fixar o que você não controla. Antes de você colocar qualquer coisa aqui no Notion que você quer fazer, coloca o que você já tem. Tudo que acontece de forma fixa na sua rotina. Se você tem filhos, é importante que a rotina deles esteja aqui no cálculo também. Não como um obstáculo, mas como parte do planejamento. Quando você conectar as suas rotinas, o dia vai fluir muito melhor. Não só com filhos também, com o seu parceiro. Vai ficar muito mais claro. Colocando aqui, tá, o que foi fixo. Olha como fica depois de preencher só isso. Eu coloquei café, deslocamento, trabalho, jantar, o básico, tá? Um médico aqui. Agora, se você acha que parece pouco tempo restante, esse é um diagnóstico muito honesto. Às vezes ele aponta também para uma mudança maior que você precisa ser feita, como repensar um trabalho que consome muito deslocamento, por exemplo. Então é importante ter isso também, porque você consegue ter uma visão das coisas que estão acontecendo na sua vida. Agora, o passo 3. Coloque os seus hábitos. Com o espaço mapeado, chegou a hora dos seus hábitos. Tanto os que você já tem, quanto os que você quer criar. E aqui vai um ponto importante.
hábito precisa ter um horário fixo. Uma intenção vaga de vou fazer quando der, quando tiver tempo livre eu faço, é a receita para não fazer nunca. Isso a gente já sabe. Então aqui, abrindo o passo 3, veja como os hábitos aqui aparecem com um horário definido. Não são eventos, não são tarefas, são blocos que se repetem toda semana. Eles constroem a base da sua rotina. Então faça ajustes, sinta o tempo de cada coisa, deixa um dia com mais tempo para leitura, outro dia um pouco mais para o lazer. Eu acho que isso é muito adaptável, como eu já falei, e essa é a mágica dele, se você tiver a consciência certa. Então a gente preencheu aqui, se antes nós tínhamos a parte do café, colocamos aqui que você vai tomar banho, aqui a academia e o banho, cozinhar e jantar, fazer uma leitura, lazer, fazer o seu diário, né, que aqui no meu caso eu coloco vigiar, fazer uma prece, você vai criando a sua. Agora no quarto passo, você vai reservar blocos de tempo. Quando você tiver um pouco mais de liberdade para adaptar os seus horários, eu sugiro você criar blocos de foco. E eu vou ser muito clara nisso. Você não vai colocar aqui tarefas específicas. Você coloca categorias. Por exemplo, um bloco de 2 horas para produção de conteúdo, 2 horas para estudo, ou um bloco de 1 hora para limpeza da casa. Como eu já disse aqui, o que vai acontecer exatamente nesse bloco vai estar no Bullet Journal e não no seu time blocking. Sempre que você puder, usa no mesmo bloco atividades que têm o mesmo foco. Tarefas de casa ficam juntas, tarefas criativas ficam juntas. Quando você fica mudando de contexto o tempo todo, primeiro você tá lá fazendo uma tarefa de casa, depois você tá trabalhando, aí responde e-mail, aí fica nessa, o seu cérebro precisa se reorientar a cada mudança. É um custo de energia desnecessário. Sobre blocos de foco, eu vou mostrar alguns exemplos aqui na tela para vocês. É difícil você criar rotinas aleatórias, porque eu tenho muito consciência da minha rotina, mas eu espero que você consiga visualizar se colocando dentro da sua rotina específica, tá? Dos seus horários e das suas condições. Vamos lá. Então, o primeiro foi mais descritivo, né? Como eu fiz aqui com vocês, com os hábitos e blocos listados por horários, e eu vou passar aqui para mostrar essas ideias para vocês. O segundo é organizado mais por tipo de foco. Então eu tenho aqui a parte mais pessoal, do começo da manhã. Aí se a pessoa é um designer, por exemplo, eu coloquei aqui, ela consegue ajustar melhor o horário de trabalho, então foco no trabalho. E aí tem um segundo emprego aqui dando aula de violão, não sei, fica ao seu critério. O que importa é que quando você olha para o seu bloco, você sabe imediatamente onde é que está o seu foco. Outro formato que você pode fazer, por exemplo, é quem é enfermeiro, médico, que às vezes fica com 12 horas de plantão, aí no outro dia tem folga, e aqui ele pode ajustar diferente da segunda-feira, que é o dia que ele tá no plantão. Então você entende como tem muitas realidades? Aqui eu também coloquei para uma pessoa mais que é a dona do lar, né? A minha mãe, por exemplo, tem mais esse papel, então fica aqui a parte mais quando a pessoa tem um filho pequeno, faz o skincare, o café com as crianças, aí leva o filho para a escola, aí depois cuida das tarefas de casa, almoça, vai fazer uma leitura, um hobby. Cada um tem a sua rotina, sabe? Então você ir ajustando. Entende como ele é bem aberto? Você tem o seu foco aqui, mas voltando que tem o foco aqui nesse dia. Ela não tá, por exemplo, leva e faz uma coisa de casa, depois hobby, depois volta pra lavar roupa. Tentar fazer mais no foco, porque o seu cérebro já tá preparado para aquele momento. Esse é o modelo com hábitos e blocos definidos. Agora você vai abrir o seu Bullet Journal. Peraí, vamos ver aqui um dia. Aqui está o que aparece dentro daquele bloco de 2 horas de produção de conteúdo do YouTube de hoje. Aí eu tenho aqui a explicação. Nesse dia eu vou fazer a produção de posts e shorts para o mês. Viu como um alimenta o outro? Porque dentro daquele bloco de foco, eu vou fazer exatamente isso aqui que eu planejei no meu Bullet Journal. E por último, respeite o tamanho dos blocos. Eu normalmente não crio blocos com menos de 1 hora, porque abaixo disso, você mal entra em um estado de foco e já tem que sair dele. Tudo bem se forem coisas recorrentes, por exemplo, tomar um banho. Eu normalmente não levo 1 hora, mas tenta sempre evitar. Depois de tudo isso,
provavelmente você deve estar pensando: mas e quando o dia não sai como planejado? Isso vai acontecer, não como uma exceção eventual, mas como parte do processo. E como você lidar com isso vai determinar se o sistema vai durar ou não para você. Tem duas situações que podem levar a uma desordem. A situação mais comum é você ter subestimado o tempo de um dos bloquinhos ali. Você achou que levaria 1 hora, levou 1 hora e meia. Isso acontece especialmente no começo, quando você ainda está aprendendo quanto tempo levam as suas tarefas. Uma dica aqui: se você tem dúvida para saber quanto tempo algo leva, faz a tarefa uma vez com atenção e registra. Aí você ajusta o bloco. Com o tempo, você vai tendo uma noção muito mais precisa e os seus blocos vão refletir a realidade e não uma estimativa otimista ou pessimista. A segunda situação é o imprevisto. A vida acontece. E aqui, além de simplesmente aceitar e continuar, existe uma estratégia que faz bastante diferença se a sua rotina costuma ter muitos imprevistos. Como a minha, gerenciando uma empresa novata, eu crio um bloco específico para a resolução deles. Um bloco mais curto, em algum momento do dia, normalmente no início, que existe exatamente para absorver o que ainda é surpresa. Quando o imprevisto tem um lugar, ele para de bagunçar o resto. Você vira para ele, resolve e o dia segue. Isso cria previsibilidade dentro da imprevisibilidade. E quando o imprevisto, ele consumiu um bloco inteiro do tempo, e aí você não conseguiu fazer o que estava planejado, aí você avalia, essa tarefa que ficou para trás, ela é mais urgente da que vem depois? Se for, você troca. Tira o bloco seguinte e coloca o que precisa ser entregue. Você tem essa autoridade, o sistema está a seu serviço e não o contrário. Eu acabo remanejando as tarefas no meu bullet journal com um símbolo de seta. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo? E depois isso vai ser cumprido. Perdeu o bloco, sentiu que o dia já desandou, aí abandona tudo. Aí amanhã começa do zero, como se o ontem não tivesse existido. Esse ciclo aparece em qualquer método de organização. E ele não é resolvido com um método melhor. É resolvido quando você entende que seguir um sistema não é fazer tudo perfeitamente, mas é continuar. Permanecer. Eu tenho o meu time blocking ali cheio e tem dias que algo sai do esperado. Eu não fico me martirizando por isso. Aquilo ali é uma base. O sistema já está na minha cabeça, já está calibrado. E um desvio não desfaz a estrutura se a estrutura interna já está bem feita. Mas eu já passei pelo começo, quando precisava de um esforço consciente. Eu já passei pela fase quando eu preciso olhar para o Notion para saber o que eu preciso fazer. E você vai chegar lá também. O que mantém esse sistema vivo? O time blocking por si só não é o sistema completo. Ele é uma peça. E o que mantém esse sistema funcionando de verdade são os hábitos de revisão ao redor dele. Ele alimenta o planejamento semanal, que alimenta o mensal, e a cada 3 meses eu dou um passo atrás e recalibro o sistema inteiro. Eu verifico em que horários eu fui mais produtiva, que tarefas sempre levaram mais tempo do que o esperado, que hábitos estão pegando e como facilitar ainda mais o meu dia. É uma análise de padrões e é ela que faz o time blocking ficar mais preciso com o tempo. Eu prometo que parece mais trabalhoso do que é. Depois que entra na rotina, você mal percebe o que está fazendo. Vamos recapitular para ver se você entendeu tudo? O time blocking funciona, mas só quando você para de usá-lo para controlar cada minuto do dia e começa a usá-lo para criar foco. Você aprendeu que a rigidez é o que mata o método e que a adaptabilidade é o coração dele. Agora, tem uma questão que esse vídeo não resolve e precisa ser dita. De nada adianta você organizar bem o seu tempo se você comete erros que tornam você inconstante, pronto para largar as suas metas, os seus hábitos a qualquer momento. Por isso, você precisa assistir o vídeo sobre como não abandonar no meio do caminho o que você decidiu que era importante. Eu vou deixar ele aqui no final do vídeo e também na descrição. Esse vídeo é o próximo passo natural. E se você chegou até aqui, meus parabéns. Sério, a maioria das pessoas fecha o vídeo quando o assunto fica denso. Você ficou, então se inscreve no canal, que o algoritmo esquece de você rápido. E eu não quero que você perca o próximo vídeo. Prometo que não vai ser genérico. Nunca é por aqui. Te vejo lá.